Deixa eu avisar aqui no YouTube também. Bom, João, vamos lá então. Se tu puder, eu acho que seria, como a gente não sabe que momento parou, se tu puder começar desse slide mesmo do início, que eu acho Claro. que vamos ver se as pessoas vão começar a entrar aqui. Aí a gente começa dessa parte aí. Tá bom, tranquilo. Deixa eu só. Me avisar que a gente inicia. O pessoal tá tentando entrar, não apareceu nada aqui. Deixa eu ver aqui. Agora. Opa, Lucas. E aí, Dart, tudo bom? O link estava errado. Pronto, as pessoas vão entrando, estão entrando. Sejam todos bem-vindos. A gente é de TI, a gente tem que ter alternativas, tem que ser rápido no gatilho, não dá pra. Bom, João, eu acho que até o pessoal vai entrando, eu vou liberando acesso, então acho que tu pode ir continuando aí, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então vamos continuar. Bom, o ponto que eu tava trazendo é o entendimento de que, uma hora eu tô falando que a IA, ela não entende o negócio da mesma forma que o ser humano. Nesse momento, trago uma verdade que aí ela pode personalizar a experiência do cliente. A gente precisa entender que existem dois momentos, tá? Que é o momento que ela começa a trabalhar na nossa empresa, no nosso dia a dia, e um outro é o momento que ela já está treinada, ela já está com informações suficientes para, informações confiáveis também, para ditar uma certa tendência, para falar de um determinado indicador. Então, a gente não pode simplesmente achar que ela, por si própria, de ligar um interruptor, ela vai me dar todas as tendências e experiências do cliente. Tem que treinar ela, obviamente. Depois dela treinada, a personalização de conteúdo ela fica muito mais assertiva. A análise preditiva e de tomada de decisão ela fica muito mais assertiva, tá? E aí é importante para o negócio entender que, ao invés de eu simplesmente tomar uma decisão ou tentar prever algo baseado em sentimento, em algum tipo de feeling, em algum tipo de intuição, não que não se possa por causa da experiência, mas é muito mais confiável fazer isso baseado em dados e uma ferramenta, uma solução de inteligência artificial consegue olhar esses dados e ter essa visão mais preditiva e com informações para tomada de decisão de forma bem mais confiável, tá? O atendimento do cliente ele pode ser muito mais proativo. Eu trouxe aqui um exemplo, inclusive, de uma empresa que ela começa a mandar mensagem de SMS para os usuários quando ela começa a perceber que o usuário está tendo muito erro dentro de algum fluxo de negócio, por exemplo. Então você consegue ser muito mais preventivo, né, com as tomadas de decisão, você como gestor daquele negócio, como tomador de decisão daquela área. Então ela consegue atuar de forma muito mais personalizada a experiência do cliente, baseada no dia a dia, mas é importante que essa inteligência artificial ela já tenha ganhado uma maturidade sobre essas informações, sobre esses dados. Não tem esse negócio de você só
ligar o interruptor e tudo está pronto, basta só perguntar dela. Uma coisa é você consultar coisas do mundo externo, são dúvidas do dia a dia. Outra coisa é você começar a perguntar sobre coisas da sua empresa. Coisas da sua empresa, aí ela não sabe, você vai ter que treinar ela, tá? Então é importante você distinguir as coisas, porque às vezes se confunde muito. Não, mas eu tenho aqui uma ferramenta de IA generativa que eu pergunto as coisas e ela me responde. Ok, você está perguntando coisas do mundo externo, coisas que está espalhado na internet e agora tem um conhecimento consolidado para você perguntar e bater papo, tá? Outra coisa é você começar a perguntar coisas da sua empresa, indicadores, dados, tendências, coisas do seu negócio, da sua área, do seu departamento. Isso aí, a IA que olha para o mundo externo não sabe. Você tem que treinar, você tem que estruturar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, para quem é de negócio, não existe IA pronta. Você tem que treinar. Depois de treinada, ela personaliza a experiência do cliente, ela traz muito mais produtividade para o teu dia a dia. E aí, falando de dia a dia, tem algumas dicas e alguns alertas que é importante quando a gente está falando de tecnologia e negócio no cotidiano, de forma constante, tá? Primeiro, cultura gera adoção, tá? Eu quero frisar que as pessoas ainda não sabem, de fato, o que é e como usar a engenharia de prompt. Às vezes a gente confunde de que, porque a gente sabe, e olha que quando eu falo a gente, é pessoas de tecnologia, nem todo mundo sabe ainda direito, tá? Ainda se usa muito a engenharia de prompt como forma de consulta e não como mudança de mentalidade. De como usar a engenharia de prompt ou qualquer outra IA como ferramenta, tá? Os seus colaboradores nas suas empresas não nasceram sabendo, e cada um tem um ritmo de aprendizado, tá? Então, cuidado no seu dia a dia quando você começar a levar o dia a dia da tua empresa, ou onde você trabalha, tudo mais, você sendo gestor, você sendo colaborador, sendo desenvolvedor, ou sendo colaborador de alguma área de negócio, as pessoas não nasceram sabendo disso, tá? É importante ter todo um processo de reaprender um outro modelo mental de trabalhar no dia a dia. Eu trouxe aqui duas fontes de informação, uma do Fórum Econômico Mundial, que 54% dos funcionários precisarão de requalificação e treinamento significativo devido à adoção de IA. O modelo mental de trabalho do dia a dia, de como fazer as coisas, está mudando. As pessoas precisam reaprender as coisas, tá? E aí as empresas precisam investir nisso, para que as pessoas consigam desempenhar melhor o seu dia a dia, olhando um novo paradigma de dia a dia no trabalho, tá? 63% das empresas mencionam a escassez de profissionais qualificados como a principal barreira para a adoção de IA. A Capgemini traz isso como indicador. Entendam, as pessoas elas vão levar um tempo para aprender. Essa velocidade, essa curva de aprendizado depende de como a sua empresa, ou de se você faz parte desse movimento de treinamento e adoção, ou a empresa ou faz parte de uma empresa de consultoria. Entenda que as pessoas estão aprendendo isso. E depois desse aprendizado é que vai gerar uma melhor adoção das empresas utilizarem isso no dia a dia. Então tem essa curva, e essa curva ela é cultural. Tá? Um outro ponto, a IA ela é um cérebro. Ela precisa de informação para aprender. Tá bom? Antes de exigir que todo mundo use IA, pergunta, como é que estão os seus dados? Mais uma vez, esqueça por um momento a visão IA e todos esses GPTs que existem hoje espalhados, olhando para o mundo externo, tá? De fato, gera produtividade no dia a dia, você começa a utilizar isso para coisas ali de consulta, tirar uma foto, pedir uma informação, tá bom. Mas olhe agora da porta para dentro. Ah, João, eu uso para ler uma tabela, para tirar um gráfico, uma estatística, tudo mais. Ler um documento, um PDF gigante, tá ótimo. Agora, vamos falar de tomada de decisão, vamos falar de indicador de negócio, tá? Vamos olhar da porta para dentro de onde você trabalha, de onde você estuda, de onde você é empreendedor. Como é que estão os dados da sua empresa para que essa IA que você vai adquirir, vai construir, da maneira que você fazer a aquisição dessa ferramenta ou desse modelo, como é que estão esses dados para que ela consiga aprender?
Do mesmo jeito que a gente tem uma curva de aprendizado, e todo mundo na sua devida área aqui na live, teve um processo de aprender cada coisa. A IA é a mesma coisa. Obviamente, ela aprende muito mais rápido que a gente. Mas ela precisa desses dados. Ela precisa dessa informação. E aí, às vezes, se pega, eu tenho aqui um monte de planilha espalhada na organização, ou então eu tenho um monte de SQL, de base de dados sem estrutura. Aí a gente quer pegar essa quantidade de coisas, agrupar num bolo e falar, toma, IA, aprende aí. Simples assim. Não é simples assim. E aí depois não se sabe quando a gente tem dados enviesados, quando a gente tem alucinações de IA, porque ela vai te dar uma resposta. Ela não te deixa sem resposta. A questão é, a resposta que ela está te dando é mediante a dados e informações que são confiáveis, estão atualizadas. Quando a gente olha da porta para fora, no mundo externo, até 2 anos atrás, a gente não podia perguntar muita coisa de linguagem de programação, porque estava atualizado somente até APIs e bibliotecas de 2020, 2021. Já tinha diversos patches de atualizações, e se a gente perguntasse, podia ter uma resposta desatualizada, uma resposta enviesada, talvez não usar a melhor prática, por exemplo, daquela para resolver aquele problema que eu perguntei da IA, tá? Então, quando eu penso em colocar inteligência artificial na minha empresa, como é que estão o teu dia a dia dos dados? Como é que isso está espalhado? Como é que está a estrutura dessas informações dentro da tua organização? Esses dados, eles estão seguros? Segurança de informação nunca foi tão falada como ultimamente. Então, como é que estão espalhadas essas informações? Como é que estão os acessos dessas informações? Qual é a expectativa que a área de negócio tem sobre o uso de IA? Ou a gente vai colocar IA porque todo mundo está usando e, ok, o que você vai fazer com isso? Qual é a prioridade disso? O que a área está esperando com o uso de uma ferramenta ou de um projeto de inteligência artificial? Quando eu penso nessas coisas, eu venho para essa estatística que o MIT trouxe, de 48% das organizações afirmam que a IA melhorou significativamente a tomada de decisão. E é verdade. Porém, essas premissas precisam ser lembradas, precisam ser pensadas. Cuidado para você não tomar uma decisão baseada em IA, sendo que essa IA aprendeu dados incorretos, aprendeu dados desatualizados, aprendeu baseado em informações que estão espalhadas pelos setores da organização. Tudo isso influencia no que ele diz de melhor tomada de decisão, tá bom? Usar IA não é gerar dashboard, tem uma grande confusão quando negócio e tecnologia andam juntas, que é, não tem que gerar um monte de dash. E aí quando vê a empresa tá com um excesso de informações, dashboards espalhados na organização, pela organização toda, que ninguém usa muitas das vezes. Tá? Uma coisa é eu fazer análise de dados. Análise de dados se faz sem inteligência artificial mesmo, tá? Você pode fazer sozinho. Demora mais algumas coisas. Mas análise de dados é análise de dados. E IA é IA, óbvio. Você vai juntar as duas coisas para melhorar a tua visibilidade, a tomada de decisão, a tua velocidade de raciocínio e interpretação de informação. Mas às vezes se confunde e se vende muitos dashboards, tá? Ou aplicações que dizem que é IA, mas na verdade são ótimos interpretadores e tomadores de decisão baseado em ifs e elses, numa estrutura condicional ali por debaixo de um dashboard. Não tem inteligência de verdade naquilo baseado no que vai se aprendendo. É importante não confundir ferramentas para produtividade com projetos de IA, tá? E aí, ferramentas para produtividade, a gente tem inúmeros GPTs da vida que ajudam a interpretação de tabelas, leitura de documentos, buscas, pesquisas. Maravilha. Projeto com IA é outra coisa. Então, a sua empresa, o teu dia a dia, você usar ferramentas de IA te ajuda em produtividade, e você ter projetos de IA é você, por exemplo, não precisar que a sua área financeira, por exemplo, fique gerando um DRE para você. Ter um projeto de IA é você olhar os dados da tua organização e ela começar a te responder sobre o teu negócio, sem você precisar ficar gerando
um monte de planilha ou dashboards disso. Ela mesmo te dá essas informações ou começa a te mostrar tendências antes mesmo de você perguntar. Perceba a diferença do que é um projeto de IA e o que é você usar ferramentas de IA para a produtividade. São coisas diferentes e quem está estabelecendo uma estratégia de uso de IA na sua organização precisa entender que são duas coisas diferentes e as coisas não podem se atropelar, tá? E vou citar mais uma vez, segurança é vida, tá? Sobre o fluxo desses dados dentro da sua organização, por que como você compartilha, como é que está o teu nível de acesso, o quanto que essa IA ela é ou não acessível do lado de fora. Perceba que agora você está integrando os dados do teu negócio, do teu dia a dia, do teu conhecimento, tá bom? Sua empresa tem uma história. Cuidado com as integrações. A Deloitte trouxe uma informação sobre sistemas legados. 56% das empresas enfrentam dificuldades significativas na integração de soluções de IA com sistemas legados. E aí, sistemas legados é história. Sistemas legados tem ali uma quantidade de dados acumulados há muito, muito tempo. Essas integrações, muitas das vezes, elas não são pensadas. Simplesmente, não, eu vou contratar com uma consultoria, uma empresa que tem uma ferramenta de IA, e aí eu vou pegar e vou espetar no meu sistema que está legado. Cara, esse espetar, ele não é bem assim, como muitas das vezes é vendido. Tá? Tem uma curva, tem algumas nuances que precisam ser feitas para que essa integração seja bem feita, na verdade, não acabe atrapalhando o que paga a conta da empresa. Né? Muitas das vezes, numa emoção de ficar tão aderente a um boom tecnológico, se negligencia o que paga a conta do dia a dia, que é a tua operação, é o teu negócio, que pulsa diariamente. Tá? Então, balancei a implementação de coisas novas com a refatoração do que é para o futuro. Isso aqui é interessante. IA não é mandar só um e-mail, ou revisar texto e gerar imagem. A gente está falando aqui de mudança de mentalidade, de mudança de hábito, tá? E hábito é temporal. Quer um exemplo com isso? Até um tempo atrás, muito se falava de, não, vou ali dar uma googada, vou ali googar um pouco e perguntar alguma coisa. A instrução de pesquisar foi substituída por alguns verbos abrasileirados de dar uma googada, né? A molecada mais nova sempre falava assim. E começou a aparecer algo sobre promptar, né? Um verbo novo. E isso muda. Você sai de uma questão de realizar pesquisas num site buscador e você começa a gerar prompts de comando. Começa a perguntar sobre coisas. Você fica muito mais interessado não só na resposta, mas sim como perguntar da melhor maneira. Isso é uma maneira de mudar a mentalidade. Por isso que eu falo que o ser humano está passando por um novo aprendizado de como fazer as coisas. Eu trouxe essas caixinhas que mostra a conceituação de qualquer execução de qualquer atividade. Tem que ter planejamento, tu chega numa definição, tu executa, tu revisa e tu entrega. Muitas das vezes se usa ferramentas de IA só na revisão e entrega. Aí eu vou montar um e-mail para homologar, vou revisar um documento, vou gerar uma imagem, vou fazer um texto específico. Muitas das vezes se usa ferramentas de IA só na ponta final, como parte revisora de um processo. Mas pouco, e aí eu incentivo a exercitarem, quando forem fazer planejamento, façam uma matriz SWOT, por exemplo, com a IA, procura fazer uma matriz EREC, procura fazer definições de requisito, procurem executar com um copiloto do lado, fazendo análise constante, tragam o pensamento de engenharia de prompt, o pensamento de inteligência artificial, por exemplo, para o começo do processo. Porque aí sim, você vai começar a sentir produtividade de fato, não só pedir para a ferramenta ler 43 páginas de um artigo e te gerar um insight. Ok, funciona, é legal, gera produtividade, mas é algo muito pequeno, baseado em todo o contexto e capacidade que esse novo momento de tecnologia mais próximo do usuário, mais próximo do nosso dia a dia, pode gerar. Façam um planejamento estratégico, perguntando de uma ferramenta de inteligência artificial, conversem. Já fiz esse exercício, ele é bem interessante, traz alguns insights que às vezes passa desapercebido por causa da pressão do dia a dia, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia e negócio andarem juntas, esse dia a dia dentro das nossas organizações é importante. É cultura,
é entender que existe segurança, tem que ter planejamento, estrutura de dados para que a IA ela não enviese e ela não comece a gerar alucinações. Se fala tanto que a IA já está alucinando em algumas decisões. Bacana. Ela está aprendendo com quem? Com que informações, com que dados? A gente está pensando em estrutura de dados antes da gente começar a sair espetando ferramentas de IA para tomada de decisão? Como é que está os nossos treinamentos com os nossos colaboradores, por exemplo, para que eles comecem a mudar essa mentalidade, ter uma mentalidade mais de prompt e não de pesquisa, mais de pergunta e não só de resposta. Tudo isso influencia nos próximos anos das organizações, que não tem a ver só com você ligar um interruptor e dizer que funciona um IA, mas sim com o dia a dia do teu colaborador, com o teu dia a dia como funcionário, como colaborador, ou como acadêmico também, dentro de uma organização, dentro de uma instituição. Tem a ver com um modelo de pensamento, um novo jeito de se fazer as coisas e não só de ligar algo na tomada ou não. E aí eu trago uma frase filosófica que eu pedi para uma ferramenta muito utilizada ultimamente. Perguntei para ela, olha, eu queria uma frase de impacto para trazer para a palestra, e ela me trouxe essa seguinte frase, eu deixo para todo mundo uma dica do ChatGPT 4o, que na era da inteligência artificial, o verdadeiro poder está em saber integrar a tecnologia ao conhecimento humano, transformando dados em decisões, inovação em vantagem competitiva e desafios em oportunidades para um futuro. Obrigado, pessoal. Deixo aqui esse QR Code com os meus contatos. Fiquem à vontade de se conectar, de perguntar, que tem rede social, tem LinkedIn, tem tudo. E eu queria, se tiver alguma pergunta, quiser interagir, por favor, fiquem à vontade. Wesley e a Tec, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, João. Obrigado aí pela paciência também nessa interrupção que nós tivemos. Vou esperar aqui ver se alguém quer fazer alguma pergunta, colocou alguma coisa aqui no chat. Se não, a gente vai agradecendo a todos. Enquanto vocês se preparam para perguntar, se alguém quiser, eu vou liberar aqui o nosso QR Code. Elimar, pode falar. O Elimar pediu a palavra. Pode falar. Elimar, cadê você? Não, é que eu toquei aqui sem querer, na verdade, tá bom? Ah, não tem nenhuma pergunta, não? Não, foi mal. Ah, beleza, então. Oi, Clineu. Jairo, tudo bem, meu irmão? Como você Opa, está? velho. Certo. Cara, obrigado e também, excelente apresentação. Eu também tenho acompanhado esse movimento. Eu entendo que IA não é um movimento, não é uma onda, né, que está chegando, ela é uma realidade. IA é realidade de fato. Ela está causando ponto de ruptura, né, na sociedade. E você usou uma palavra legal, reaprender de fato, reaprender como agir, né, hoje. Até porque o trabalho está mudando, a gente já tá vendo esse comportamento acontecendo ao longo do tempo, só que nós estamos vivendo aquele ponto agora de virada, muito curta, né? Um curto espaço de tempo em que as grandes transformações chegam, né? E eu vejo a IA, e aí eu queria a tua opinião também, já que você tem uma base muito sólida, de que, de fato, nós estamos vivendo esse momento e nós não podemos deixar desdenhar da situação. As empresas precisam acordar. Eu não tenho visto esse movimento muito grande aqui em Manaus. Assim, eu vejo a Bemol como uma empresa que está na vanguarda, né, que já vem trabalhando a IA, Machine Learning, desde de anos, né, eu tenho acompanhado isso. Recentemente eu ouvi uma palestra, eu não me lembro agora a data, de fato, que a pessoa falou, mas na China ela fez uma entrevista com várias pessoas, vários atores, né, do povo chinês, uma criança, um velho, um trabalhador, né, de um trabalho menor. Cada um tinha uma opinião sobre o que a IA teria, né? Me parece que eu não sei exatamente quanto foi isso, mas é um país que estava já com a mente, né, ali sendo desenhada para esse movimento agora.
e agora o negócio chegou e a China está lá na frente, né? A China está sendo uma potência, inclusive subjugando os Estados Unidos aí de diversas formas, né? Tu enxergas que, de fato, esse é um movimento de caminho sem volta e que a gente precisa acordar, e o que fazer, de fato, para a gente trazer esse acorda Amazonas, acorda Manaus, para esse movimento da IA? Boa, Jairo. Eu concordo, assim, é uma realidade, não é algo que vai ser o futuro. Isso já está acontecendo, não está na nossa porta, já entrou, já está dentro do nosso dia a dia. A questão é essa curva, tá? No mundo todo tem velocidades diferentes por conta das pressões dos países, tem questões econômicas que geram essa velocidade, mas, de fato, as empresas precisam entender que ou elas vão precisar ter velocidade para correr e adotar isso, ou, de fato, vão ficar para trás. Porque quando a gente olha um mundo que ele muda de forma muito constante, chega um ponto que a nossa velocidade cerebral ela não acompanha. E aí a gente precisa utilizar artifício tecnológico para que a gente consiga acompanhar essa velocidade econômica, mercadológica, tecnológica que está acontecendo no mundo como um todo. Então a IA, a pergunta que fica é: você quer que o seu negócio se perpetue pelos próximos anos? Olhe para essa direção, porque é o que de fato vai ajudar esse negócio a dar os próximos passos. Só que o negócio ele não caminha sem pessoas. Então, nós temos que sair do comum, sair do dia a dia e começar a entender que a gente vai ter que passar por um momento de reaprender algumas coisas, sabe? Tirar alguns vieses, tirar algumas preconceituações e entender que a inteligência artificial ela não veio para substituição, mas sim para potencializar aquilo que o ser humano tem de melhor, que é o intelecto dele. Mas óbvio que se as pessoas não se preocuparem em correr para aprender sobre isso, por exemplo, é possível que lá na frente fique para trás em alguns aspectos. Existem várias pesquisas que mostram que carreiras vão ser atualizadas, vão ser refeitas, outras vão deixar de existir, outras vão ser novas carreiras vão surgir especificamente, e a inteligência artificial ela já é um pré-requisito. Tecnologia deixou de ser uma habilidade somente das pessoas de computação. Antes mesmo do boom da IA, o próprio Fórum Econômico Mundial já tinha dito que as habilidades do futuro, pelo menos até 2025, seriam habilidades de tecnologia, de criação e de pensamento orientado ao negócio, especificamente. E aí você falou da Bemol, e não é porque eu trabalho lá e puxo com os outros gestores a estratégia de tecnologia lá também, mas hoje a organização ela vem, cada dia que passa, se preparando e vivendo o dia a dia da transformação digital orientada à inteligência artificial. Então, antes mesmo do boom da IA, por exemplo, a gente já vinha se preparando com a estrutura de dados, a gente já tem lá um data lake estruturado, tem muita coisa que precisa ajustar ainda, porque a gente vem ali olhando cada área de negócio, mas a gente tem pensado em estrutura de dados para que justamente a inteligência artificial venha e consiga se conectar e nos dar a informação que precisa. A capacitação dos colaboradores, o time de RH é incrível, consegue estar preocupado com isso e fazer jornadas de treinamento. Para você ter uma ideia, Jair, as áreas que não são de tecnologia produzem tecnologia. Tá? Então, eu tenho a área do financeiro, a área do RH, a área do comercial, que programam, e não tem um programador lá dentro. Tá? São colaboradores de áreas, entre aspas, não de tecnologia, e que programam. E que utilizam ferramentas de tecnologia para desenvolver o seu backlog. João, e a área de tecnologia? A área de tecnologia fica focada em tracionar projetos de alta complexidade computacional. Aquilo que é do dia a dia do negócio, você empodera ela com mais tecnologia, e essas pessoas que eram conhecidas como pessoas que não são de áreas de tecnologia, estão conhecendo muito bem tecnologia a ponto de desenvolver seus próprios aplicativos de forma autônoma, porque o negócio não pode parar. E isso é uma questão de aprendizado, de habilidade, que a IA tem forçado, e agora tem dado muito mais
velocidade com isso. Então a gente precisa sim se despertar, precisa sim acordar. Não é um tema do futuro, é um tema da atualidade. Não só as empresas, mas as academias também, as universidades precisam dar esse estalo e, mais do que nunca, gerar uma ponte entre a academia e o mercado de trabalho, que por muito tempo a gente conhece, que foi bem distante. Hoje está bem menor, mas eu ainda acho que precisa dar uma corrida também. Perfeito. Show de bola. Marcos fez uma pergunta aqui. Qual a sua opinião a respeito do uso excessivo de IA, principalmente o modelo GPT, e o comprometimento da criatividade humana? Boa. É a partir do momento que a gente usa o GPT para enviesar a nossa criatividade, tá? Eu costumo dizer que hoje o GPT ele auxilia a nossa criatividade. Para analisar situações que às vezes a gente não está vendo, por exemplo. Então, lembra daquele ponto, daquele quadrante que eu mostrei, de olhar o GPT só no final do processo? Ou só pedir para ele dizer, olha, cria um projeto para mim, assim, assim, assado. E aí tu deixa ele criar de qualquer jeito, do jeito que ele vai te trazer a resposta. Ao invés de fazer isso, traz ele para o planejamento. Vai construir um projeto junto com ele. Por exemplo, olha, queria criar um projeto, assim, assim, assado, dessa maneira, o que tu acha? Deixa eu te trazer alguns insights, fazer uma análise SWOT, fazer a parte de estratégia, a parte de criação de fluxo de jornada de usuário. Conversa, traz o GPT para ele, de fato, ser o teu copiloto e ele não ser, por exemplo, um empregado. Que tu vai demandar e fala aí, faz aí para mim. Porque a partir do momento que tu fala, faz aí para mim, ele vai te trazer aquilo que tem o conhecimento dele. E aí, na verdade, às vezes pode ser, ao invés de um copiloto, alguém que vai te dar mais trabalho. Porque sempre vai trazer aquela informação que tu vai ter que revisar e falar, olha, não é isso. Não era isso que eu queria. Não era isso daquele jeito. Traz mais contexto e usa ele mais como um copiloto, que ele não invalida a tua criatividade, muito pelo contrário. Ele potencializa, que vai te trazer mais informação, talvez no teu contexto, que tu não esteja vendo, e vai te dar velocidade também para responder mais rápido no dia a dia. Show de bola. Deixa eu ver aqui se alguém mais... O uso excessivo é muito comum no dia a o dia, Flávio, no carro do bom, tem que tomar cuidado. Flávio pediu a palavra. Gente, só para... Não tem ninguém perguntando. Opa, Então, gente, Wesley, boa noite a todos. Opa, Queria parabenizar o João Clineu e toda a iniciativa também aí do grupo em trazer um assunto de tamanha relevância, né, e a gente poder usar o termo que o futuro já chegou, deixa eu cortar aqui, desculpa. E dizer que eu vejo que muita gente, é mais para comentar mesmo, né, muita gente tem medo de competir aí com a IA, mas foi falado em várias ocasiões que o IA é um copiloto, né? E que a gente está à frente, nós somos o piloto. Então, eu vejo esse mercado que se oportuniza aí para a gente com uma grande responsabilidade. É isso que eu gostaria de falar, que a responsabilidade dessa criança prodígio, né, vamos dizer assim, que está nascendo, está crescendo ao nosso lado, ela vai ser educada pela gente. Então, a responsabilidade que nós temos hoje frente àquilo que se vai transformar no nosso copiloto, ela é muito nossa. E, então, como eu disse, grandes oportunidades também trazem grandes responsabilidades. E hoje a gente vê que temos a graça, né, de presenciar aí o início da IA, o início dessa aceleração maravilhosa nos processos e a coerência dessa aceleração, dessas análises todas, como o João mesmo falou aí durante a live, ela vem realmente dos dados que nós ensinaremos. Então, a responsabilidade que nós, hoje, usuários e stakeholders, enfim, as pessoas que estão à frente das companhias também, né, temos frente ao o que está se treinando e está se criando, é muito grande. Então, que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha a maturidade para poder gerar um filho que um dia vai nos substituir, mas não por completo, né? Ele sempre vai estar ali. E aí, pai, tô certo? Enfim,
É uma responsabilidade muito grande junto dessa oportunidade de igual tamanho, gente. Boa, Flávio. Bom, gente, obrigado. O João está num fuso horário diferente, ele não está em Manaus. Então, João, te agradeço mais uma vez pela confiança, pela credibilidade, por estar aqui conosco. Se tiverem mais pontos a conversar, a gente pode marcar um outro momento, uma segunda rodada. Eu sei que esse tema aí realmente ele traz algumas perguntas, alguns questionamentos. João, obrigado mais uma vez. Vai lá, a gente já vai encerrar aqui também. Eu só vou fazer aqui a rodada de gamificação para quem for participar, né? E eu vou compartilhar aqui a tela. Se quiser falar alguma coisa, João, contigo. Que é isso. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigado por todos que ficaram até aqui. Desculpa qualquer inconveniência na queda do link, mas obrigado por terem se reconectado e por terem batido esse papo, ter compartilhado. E, por favor, qualquer coisa, fiquem à vontade de entrar em contato comigo ou com a TEC, que a ideia é desenvolver mais a região norte a partir da associação. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, João. Obrigado. Obrigado a todos que também estiveram presentes. Então, gente, eu estou colocando aqui o QR Code da nossa palestra de hoje. Então, são 3 perguntinhas básicas. Também coloquei no chat o link. Lembrando que quando for 21 horas a gente vai suspender o acesso ao link, porque é justamente para privilegiar as pessoas que estão aqui na reunião, né? Então a gente sabe que tem uma média de 30 pessoas, 35 pessoas, a gente também viu, tá? Então a gente pede para você registrar. Quem não fez o cadastro ainda no site, vou botar aqui no link também, beleza? Vai pedir o código de identificação, você precisa ter feito o seu cadastro aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Deixa eu interromper a gravação. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos tenham gostado. Teremos várias atividades ainda até o dia do evento da Tech Day. Então, fique ligado. Para quem é de fora, a Tech Day vai ser transmitido também, então fique atento. No dia 1º de agosto, nós iremos liberar a venda dos ingressos, então já façam também essa contribuição conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado. Gostaria também aqui de agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores que estão aí contribuindo com a gente nessa missão. Então, vou até compartilhar aqui para que fique registrado também aí os nossos patrocinadores que, graças ao investimento que eles estão fazendo, está sendo possível esse evento ser feito, né? Vocês sabem que o nosso evento ele é 100% através dos patrocínios, né? Nós somos uma associação sem fins lucrativos, então a gente, para fazer o evento, realmente precisa ter essa contribuição. Então, mais uma vez, nosso agradecimento à Arclock, a Desk Manager, junto com a MSTI, a AS Manager, a Celbet, são nossos patrocinadores mais, muito obrigado. E também, mais uma vez, a Amazon Copy, a Columbia, a Creative, a Adstec, a Extreme, a ClickP, a Genus, a Houston, a IPTrust, Kaspersky, Ridge, Logic Pro, Ramo Manaus, Auditel, Pisifor, SolarWinds, Reworks, Stack e todos. Gente, muito obrigado, tenham todos uma ótima noite, Deus abençoe, tudo de bom para todo mundo. Boa noite, gente, até a próxima, tchau, tchau. Acompanhe nossas redes sociais. Valeu. Valeu, gente.